Estão me escutando? Sim, tá para escutar. Sim, tá. Deixa eu só mudar aqui o meu POTS. Estão me escutando bem? Sim, tudo certo. Sim. Sim? Tá. Então, olha só, gente. A gente vai... para essa aula de hoje, tá? O que está programado? A gente vai começar a trabalhar, então, com os documentos XML, certo? Então, lembrando a vocês que toda a nossa programação das aulas, né? Todos os planos de aula, eles vão estar aqui no Moodle, certo? E eu peço que vocês fiquem atentos, que às vezes eu acabo modificando os horários da aula, né? Por exemplo, hoje é 8h30, certo? Eu acho que fica mais tranquilo do que às 8 horas. E como as nossas aulas, as nossas atividades, elas não são tão extensas, né? Então, às 8h30 acho que fica bom para todo mundo, daí dá para a gente se organizar e iniciar, tá? Então, como a semana passada nós iniciamos às 8 horas, né? Então, acaba dando uma diferençazinha aí, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar hoje sobre documentos XML, certo? Então, nós vimos que na aula passada quais eram as características, né? Das aplicações não convencionais. E dentro desse tipo de aplicações não convencionais, a gente... de dados não convencionais, né? A gente tem o XML, certo? Então, a gente vai trabalhar com duas estruturas de dados semi-estruturados, né? Que são aplicações não convencionais, que é o XML e o JSON, tá? Então, assim, o material dessa aula de hoje já está disponível aqui no Moodle, certo? Esse material que a gente vai estar falando agora aqui, tá? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. O João e o Mauro. Beleza. Qualquer coisa, se vocês não estiverem me escutando ou tiver alguma coisa diferente, vocês me avisam, tá? E daí a gente vai conversando aí, tá? Tranquilo. Então, falando então um pouco sobre a tecnologia XML, certo? Então a gente vai ver aqui os principais os conceitos, né? A estrutura do documento XML e o que envolve essa tecnologia XML, tá? Então, o XML ele é uma abreviatura, né? De Extensible Markup Language. Então, é a linguagem de marcação estendida, certo? Deixa eu ver aqui. Bom dia, José. Então, ele é uma tecnologia desenvolvida pela W3C, né? Que é essa World Wide Web Consortium. Então, todos os padrões que são definidos para a tecnologia XML, né? Eles são definidos por esse consórcio, que é formado por acadêmicos e empresários, tá? Então, todas as modificações, ele é submetido a um comitê dentro desse consórcio e a partir de que existe uma aprovação, né? Essa nova tecnologia, ela acaba sendo adotada, né, pelo consórcio e acaba ficando disponível para quem deseja acessar essa tecnologia, tá? Então, na realidade, o XML ele serve para quê? Ele serve como um padrão para representação e transferência de dados, certo? Algum de vocês já trabalhou com XML? Eu já. Já? Para fazer o quê? Para tipo XML de NFA, de nota fiscal eletrônica. De nota fiscal eletrônica, né? Uhum. O que é esse XML da nota fiscal eletrônica? Toda venda que você faz, você tem que... venda que você faz, você precisa enviar isso para a Receita Federal, não é isso? Então, eles disponibilizam... Então, você precisa gerar uma estrutura de dados, dos teus dados. Você precisa de uma espécie de meio campo, né? Que é o XML. E esse meio campo, esse padrão de representação de dados, ele acaba indo para
para a Receita Federal e eles leem esses dados, né? Então, nesse caso, né, o XML funciona como esse padrão para representar de transferência de dados. Então, você gera do teu sistema um conjunto de dados nesse padrão XML, e daí o padrão XML ele vai ser lido pela outra ponta, ou pela outra aplicação, pelo outro sistema, entendeu? E o contrário também é verdadeiro. Então, a comunicação desse outro sistema também gera um XML, e essa outra ponta ele vai fazer a leitura, né, desse XML. Então, o XML ele está dentro da área de banco de dados, por quê? Porque ele carrega dados, então ele trabalha com dados, certo? Então, é uma estrutura que carrega dados que você pode tanto representar esses dados como transferir. Muitas vezes a gente utiliza documento XML para armazenar configurações sobre alguma coisa, né? Em muitos jogos eles utilizam isso, né? Então, na realidade, o XML é um padrão para transferência. Antigamente, o que acontecia? A gente fazia a transferência em arquivos texto. Então, você gerava, da tua aplicação, você gerava um arquivo TXT, texto, né? E esse arquivo do tipo texto, ele era lido pela outra aplicação. Só que o que acontecia? Esses arquivos textos, eles eram arquivos com tamanho delimitado, correto? Então, você sabia lá que a primeira linha do arquivo era o cabeçalho do arquivo. Daí, dentro dessa linha, da posição tal até a posição tal, você representava o CNPJ da empresa. Da posição tal até a posição tal, você representa a razão social da empresa, entendeu? Então, esse arquivo delimitado, ele era muito restrito, certo? Ele tinha... praticamente você não tinha nenhum tipo de tecnologia que você podia associar a esse arquivo. Para você trabalhar com esse arquivo, você tinha que varrer esse arquivo sequencialmente, pegando as partes do arquivo que você desejava, correto? Então, o XML já tornou um padrão diferente, porque a gente vai ver que nós temos várias tecnologias para trabalhar para trabalhar com essa transferência de dados ou com esses dados, tá? Entendido, gente, qual que é a finalidade do XML? Entendido, sabe? Sim? Tá. Então, olha só, o XML é uma metalinguagem de marcação, certo? Por que ele é uma metalinguagem? Porque ele é um padrão aberto, né? Então, cada tipo de aplicação que vai ser desenvolvida, ele define o seu protocolo de comunicação, certo? E também é uma linguagem de marcação. Por quê? Porque ele é semelhante ao HTML. Ou seja, ele utiliza tags, né, para fazer a... Ele utiliza tags para representar os seus dados, para fazer a descrição dos dados, certo? Então, se vocês olharem assim, vocês vão verificar que um documento XML é muito parecido. Deixa eu passar aqui. Com um HTML, olha só. Correto? Então, ele vai ter uma tag inicial e vai ter uma tag final, certo? Ele vai ter um elemento raiz, que é o raiz do documento, certo? E ele vai ter um cabeçalho. Então, qual que é a diferença, então, do XML para o HTML? O XML, ele carrega dados dentro das suas tags. E o HTML serve para representação, certo? Então, você vai utilizar um HTML para mostrar alguma coisa. Já o XML, não. Ele é como se fosse o teu banco de dados, né, num formato diferente, tá? Então, utiliza as tags. Então, sempre vai ter uma tag inicial. Olha, aqui tem um exemplo de um elemento. Ó. Sempre vai ter uma tag inicial e uma tag final. E entre a tag inicial e a tag final, você tem o dado que essa tag carrega, certo? Como que eu sei que fechou? Pelo barra, né? Então, barra o nome da tag, eu sei que essa aqui é a tag final. E essa aqui é minha tag inicial, tá? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Então, todos os dados que são trabalhados dentro do XML, eles são definidos dentro de um arquivo no formato texto, né? Que a gente chama de documento XML, chama de documento, certo? Então,
a gente vai trabalhar com um editor de XML que vai facilitar, certo? Mas vocês podem, por exemplo, assim, professor, então eu posso abrir o meu editor de texto e criar um XML? Claro que você pode. Posso abrir lá sei lá, o meu Word e criar um XML? Posso, certo? Então, na realidade, ele é um documento do tipo ASCII 2, certo? Então, ele é um documento texto, e dentro desse documento texto, o que ele pode conter? Ele pode conter um cabeçalho, depois a gente vai ver cada uma dessas partes. Ele pode conter os dados, né? Então, quando nós falamos em dados, a gente pode ter elementos ou atributos, tá? Os elementos, eles podem ser simples ou compostos, tá? A gente vai ver o que é isso. E os atributos a gente também já vai ver. Nós podemos ter comentários e nós podemos ter instruções de processamento dentro do meu documento XML. Então, se eu pedir para vocês assim, o que um documento XML pode conter dentro? Então, cabeçalho, comentários e instruções de processamento. Quando se refere a dados, nós podemos ter elementos que podem ser simples ou compostos. E também podemos ter atributos, tá? Então, tanto elementos quanto atributos, eles carregam os meus dados, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Então, vocês conseguem enxergar bem a minha tela aí? Sim, dá pra ver bem. Sim, dá pra ver. Viu, José? Qualquer coisa, qualquer dificuldade que tu tenha, tu me avisa, tá? Não, até agora tá bem tranquilo. Tá bem? Tá. Consigo ver. Então, qualquer coisa você me avisa, tá? Então, olha só. Então, o documento XML, ó, ele vai ser nesse formato aqui, ó, nesse formato texto. Então, a primeira linha, essa que eu estou marcando aqui, ó, é o meu cabeçalho, certo? Daí, todo elemento XML, ele vai começar como sendo... ele é semelhante a uma estrutura de diretórios, certo? Por exemplo, assim, qual que é o primeiro diretório que vocês têm na máquina de vocês, aí, na unidade C, por exemplo? A partir de onde vocês começam a criar as pastas de vocês e as subpastas? Usuário. Isso, mas qual que é o diretório inicial? A pasta inicial do computador de vocês? Então, de uma unidade de armazenamento, por exemplo. Não, disco local, o C? Isso, é o raiz, né? Ah, raiz, tá. É o raiz, não é o raiz? Né? O C 2 pontos contra a barra ali, né? Isso. Então, esse é o diretório raiz. A partir do diretório raiz, vocês vão criando pastas e subpastas, correto? Então, um XML, ele também, vocês podem pensar dessa mesma forma. Então, sempre vai ter um raiz. Nesse caso aqui desse documento, ó, quem que é o meu elemento raiz? Livro. O livro. Ah, livro. Correto? Então, ó, esse elemento aqui, ó, ele é o meu elemento raiz. Certo? Então, olha só, como que eu sei que ele é o elemento raiz? Porque tudo que eu tenho dentro do meu documento está contido entre a minha tag inicial, que é livro, e a minha tag final, que é o barra livro, entender? Então, esse é meu elemento raiz. Tá? Então, uma coisa que eu já vou falar para vocês. Tudo que inicia, abre tag e fecha tag é considerado elemento, certo? Então, tudo que está entre o sinal do menor que e o maior que é um elemento, correto? Então, nesse caso aqui, o título é um elemento, tá? Então, o título é um elemento de quem? Ele é o elemento filho do elemento livro, correto? Porque ele está contido entre a tag inicial livro e barra livro, tá? Bem semelhante ao HTML, tá? Então, olha só, um elemento, daí eu falei para vocês assim, quando nós falamos em dados, nós temos duas características que representam os dados, os elementos e os atributos, correto? O elemento, ele pode ser simples ou composto. Então,
Dentro do meu XML, o que caracteriza o elemento é a sua tag inicial e tag final. Então, sempre que tiver dentro de uma tag, é um elemento, correto? Então, por exemplo, aqui, o e-mail. O e-mail é um elemento, porque tem a tag inicial e tem a tag final. Qual que é o conteúdo? Qual que é o dado do e-mail? O que está entre a tag inicial e a tag final, correto? Ok? Então, um elemento simples é aquele elemento que não possui filhos, ou seja, não possui subelementos e nem atributos. Então, o título, ele é um elemento simples, ó, porque ele inicia, tem o seu dado, o seu conteúdo e ele finaliza. Então, como que eu sei que ele não possui filhos? Porque não tem nenhuma tag abrindo aqui e fechando dentro de título, correto? Já o elemento, vamos pegar aqui o elemento endereço, ó. O endereço, ele possui tags filhos ou não? Sim. Sim. Comercial. Quem que é filho do endereço? É o que está entre a tag inicial e a tag final, correto? Eu já coloquei assim, ó, de propósito, tá? Ele não tá alinhadinho, bonito, para vocês entenderem essa questão da tag inicial e tag final. Então, quem que é filho do endereço? Vamos ver se vocês entenderam. Então, ele iniciou aqui e terminou aqui, correto? Correto. Quais são os elementos que são filhos do endereço? O comercial e o residencial? O comercial e o residencial, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o elemento endereço, ele é um elemento que nós chamamos de elemento composto ou complexo. Por quê? Porque ele possui filhos, então essa é uma das características do complexo, tá? E a outra característica é se ele possui um atributo. Então, o que é um atributo? Um atributo, ele é um dado sobre o elemento. Então, nesse caso aqui, o elemento capítulo, ó, ele possui um atributo chamado nome, entender? Então, o atributo, ele vai estar sempre na tag inicial do elemento e o valor do seu conteúdo, ele vai estar sempre entre aspas duplas. Se eu tivesse outro atributo, eu poderia criar um outro atributo, certo? Deixa eu só abrir aqui meu editor para nós fazermos um testezinho aqui, tá? Vou criar aqui esse editor, tá, gente? Ele é o Exchanger XML Editor, tá? Eu coloquei aqui no Moodle para vocês um arquivo, ó, que vocês, se vocês têm o Windows na máquina de vocês aí, vocês podem baixar esse arquivo, descompactar ele e instalar esse editor. Ele vai nos ajudar a fazer as validações, fazer os testes, correto? Então, depois, quando vocês forem fazer a atividade, eu vou pedir que vocês instalem esse editor e façam a atividade daí dentro desse editor, pode ser? Que é esse padrão que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vou criar um novo documento XML, correto? Então, eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou botar no meu documento, deixa eu voltar aqui, vai ser o meu cabeçalho. Correto? Edit, paste. Então, ó, tem o meu cabeçalho aqui, certo? Agora, vamos imaginar que eu quero transmitir dados de cidades, correto? Então, o meu elemento raiz vai ser cidade. Deixa eu aumentar um pouco a minha fonte aqui.
Preference. 36. Então, olha só. Então, o meu elemento raiz vai ser cidades, correto? Dentro de cidades eu tenho várias cidades, correto? Então, eu vou criar aqui um elemento chamado cidade. E vou criar um atributo por cidade que vai ser o seu código. Então, a cidade, ela, nesse caso aqui, ó, a cidade possui um atributo chamado código 1. Dentro de cidade, ela vai ter um elemento filho, que é o nome da cidade. Marau. E vai ter um outro elemento filho, que vai ser a unidade federativa da cidade. RS. Daí eu posso ter uma outra cidade de código 2, que é Passo Fundo. Correto? Então, se eu pedir para vocês assim, o que o código é no elemento cidade? Ele é um atributo. Ele é um atributo da cidade, correto? Correto. Se eu pedir para vocês assim, o elemento cidade, o que é o cidade? É um elemento. É um elemento. O cidade é um elemento simples ou um elemento composto? É um elemento composto pelo Composto. Por que ele é composto? nome. Ele tem dois outros elementos dentro da tag. Isso. Então, ele tem filhos, nesse caso aqui, e ele também tem atributo, correto? Então, ele é considerado um elemento composto. Agora, se eu tivesse assim, ó, eu tivesse aqui uma tag chamada população. E eu digo a população que foi medida no ano de 2020. Sei lá qual que é a população de Marau. 60 mil? É por aí. 60 mil, tá? Então, olha só. Se eu pedir para vocês assim, ó, esse elemento, população, ele é um elemento simples ou composto? É composto? É composto. Por quê? Ele tem atributos. Porque ele tem um atributo chamado ano, correto? Se eu pedir para vocês o elemento UF, ele é simples ou composto? Esse é simples. É simples, porque ele não tem nem filhos e nem atributos, correto? Então, um elemento vai ser simples quando ele não tiver nem filhos nem atributos. E um elemento vai ser composto quando ele tiver filhos e ou atributos, correto? Então, se ele tiver só atributo, ele é composto. Se ele tiver só filhos, ele é composto. Se ele tiver atributos e filhos, ele também é composto. Tá ok? Tá ok, senhor. Então, por exemplo, assim, lá no HTML, né, que vocês têm lá, por exemplo, lá uma tag font, né? Tem uma tag font, né, no XML, né? No HTML. E daí tu tem um atributo chamado size, que é o tamanho da fonte, correto? Então, aqui da mesma forma. Então, um atributo, ele é um dado sobre o elemento. Então, eu estou dizendo que a população é do ano de 2000. Eu posso ter outro atributo? Posso. Eu posso ter aqui qual que foi a fonte, quem que me gerou esse dado. Então, quem me gerou esse dado foi o IBGE. Entenderam? Então, nesse caso, o elemento população, ó, ele tem dois atributos, o ano e a fonte, certo? Posso ter quantos atributos eu achar necessário. Entendido essa parte, gente, então? Entendido. Então, quando nós nos referimos a dados, pode ser elementos ou atributos, e os elementos podem ser simples ou compostos. Quando que eu sei que é um elemento? Quando ele está dentro da tag. Então, cada tag é um elemento, certo? Quando que eu sei que é um atributo? Ele vai ser um dado na minha tag inicial sobre o elemento. Então, nesse caso aqui, a introdução, ó, ele é o valor do atributo nome do elemento
capítulo, tá? Que mais? Eu posso ter instruções de processamento, então nesse caso aqui eu estou dizendo que esse meu documento ele tem que estar de acordo com esse arquivo aqui, XSD, tá? Depois a gente vai ver como é que funcionam os esquemas. E também eu posso ter comentários. Então o comentário ele vai ser sempre assim, ó, o sinal do menor que, ponto de exclamação, traço, traço, o que eu desejo comentar, e você finaliza o bloco com o traço, traço maior que, tá? Então, esse é o comentário. Então, isso é o que a gente pode ter dentro do documento XML, certo? Então, aqui eu estou explicando para vocês o que é cada uma dessas partes, correto? Então, o que é o cabeçalho, né? O que é um elemento simples, aquilo que eu tinha falado para vocês, tá? São elementos que não possuem subelementos nem atributos. O que são os elementos compostos, né? São elementos que possuem subelementos e ou atributos, né? Então, nesse caso aqui, se tiver subelementos e atributos, ele é composto. Se tiver subelementos, ele é composto. Se tiver atributos, ele é composto. E o atributo é uma informação específica sobre o elemento, tá? Então, quando a gente fala na natureza do meu dado XML, deixa eu só ver uma coisa aqui. Quando eu falo a natureza do meu dado XML, ele tem algumas características, tá? Que eu vou passar rapidamente para vocês aqui. Então, que é a estrutura heterogênea, estrutura autodescritiva, estrutura parcial e estrutura dinâmica, tá? Então, quando a gente fala em dado semi-estruturado, né? Ele possui essas 4 características aqui. O que é estrutura heterogênea? Que eu posso ter partes diferentes do documento, né? Com a sua estrutura específica. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o elemento cidade, nesse caso aqui ele tem o elemento população, correto? E numa outra instância que representa o elemento cidade, eu não tenho população, ela é opcional, entende? Então, essa estrutura ela não se repete da mesma forma que a gente tem, por exemplo, em bancos relacionais. Você cria uma tabela, você sabe que aqueles campos são os mesmos, sempre. O que pode acontecer é que aquele campo não possui dado. Nesse caso aqui, eu tenho a estrutura, mas ela é diferente. Então, nesse caso aqui, não tenho a estrutura população dentro dessa segunda tag chamada de código 2, né? Que é passo fundo. Tá? Então, são estruturas diferentes, né? Dentro do mesmo documento, tá? Isso é possível. A questão, então, nesse caso aqui, ó, aqui estou especificando dados de autor. E nessa outra instância também são dados de autor, tá? E os dois são válidos, tá? A estrutura autodescritiva significa o quê? Que cada ocorrência de dado carrega o seu esquema, certo? Então, por exemplo, assim, se eu pedir para vocês assim, o que é a Patrícia Vilaim? Estão me escutando? É o nome, esquema? É o nome do autor, não é isso? Sim, isso. Tá. Se eu pedir para vocês assim, o que é o Beira-Mar? É a rua do endereço. Então, por isso que ela é autodescritiva. Você sabe, para cada dado, o que ele significa, certo? Estrutura parcial, então, significa que eu posso ter dados parciais, então, estruturas parciais, eu posso ter um texto, no meio do texto eu posso ter abrir uma tag, fechar outra tag, depois eu posso continuar escrevendo dados, certo? Então, não significa sempre que vai ter tag, 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 tag. Eu posso ter textos misturados, tá? E, por fim, a estrutura é dinâmica. O que significa isso? Que, como eu tenho cada ocorrência, eu tenho aquela questão da estrutura heterogênea, né? Então, os meus esquemas de dados, eles não são estanques, eles não são fixos, certo? Então, eu posso ter documentos, né, com estruturas diferentes para representar os mesmos dados, tá? Então, o problema disso é que a gente depois quando a gente for trabalhar com esquemas, né, que é o padrão para representação desses dados, esses esquemas eles acabam sendo extensos, por quê? Justamente para
para poder abranger essa estrutura que ela é dinâmica, tá? Então, olha só, para nós encerrarmos a aula de hoje, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem para a aula que vem, pode ser? Que é esse exercício aqui, ó. O que eu estou passando para vocês aqui? Vocês vão fazer do jeito que vocês entenderam, tá? Se vocês errarem, se vocês tiverem dúvidas, se vocês não entenderem, não tem problema. A ideia é essa, certo? É vocês trazerem dúvidas, vocês me questionarem. Então, vocês vão tentar fazer um documento XML que represente isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho um modelo lógico, tá? Representa vendas, e a venda ela tem um código, a data, o cliente é o código do cliente, o código do vendedor, o total da venda, que é um valor, tá? E daí, as vendas também possuem os itens das vendas. Então, tem o código do item da venda, qual que é a venda que esse item pertence, qual que é o produto que foi vendido, o código também, a quantidade, valor unitário e valor total, certo? Então, aqui eu estou entregando para vocês um modelo lógico, do modelo relacional. E eu quero que vocês tentem gerar um documento XML com esses dados aqui, que representa esses dados aqui, certo? Então, imagine assim, vocês foram contratados para pegar essa estrutura e gerar um XML que vai ser lido por uma outra empresa, tá? Então, vocês vão tentar gerar um documento XML sobre isso aqui. Entendido? Sim. Só uma dúvida, tipo, cada tabela ali tem que fazer um documento XML ou... Não, tudo ou num só. As duas em um só? Num só. Tá, beleza. Tudo num só. Tá? Então, você tem que pensar de uma forma hierárquica isso aqui, certo? Então, você tem que pensar que vocês têm que representar esses dados tendo tudo dentro de um documento só. Daí, vocês podem simular o valor dos dados, entender? Como eu simulei aqui, ó. Eu botei lá cidades, é o meu raiz, dentro do raiz eu botei lá vendas, dentro das vendas eu vou ter o venda, cada venda vai ter o seu código, entender? Vai você botar lá, código 1, depois eu vou fazer uma outra venda, código 2, certo? Então, eu quero que vocês tentem, a ideia é que vocês não consigam fazer ou consigam fazer e tenham dúvidas, tá? Daí a gente tira essas dúvidas na próxima aula, tá bom? Então, olha só, para vocês fazerem isso, eu sugiro que vocês utilizem essa ferramenta que eu disponibilizei aqui no Moodle para vocês, tá? Então, vocês vão baixar um arquivo .zip, vão descompactar, ele vai ter um executável, e esse executável ele vai instalar esse programinha para vocês, que é o Exchanger XML Editor, tá? Que é esse programinha que eu estou usando aqui. Então, ele vai nos ajudar a fazer as validações, fazer depois as linguagens de consulta, o XSL, tá? Combinado, gente? Combinado, professor. Beleza, senhor. Então, tá. Deixa eu fazer a chamada de vocês, então, aqui. O Guilherme tá aí? Não? Não. O Henrique Lopes? Eu, presente. Aí, deixa eu só... O João Luiz? Presente. O José Henrique? Tá aí? Aqui, professor, presente. O Mauro? Presente. O Pedro? E o Juan? Opa, presente. O Juan estava aí, né? Deixa eu só confirmar aqui. Então, não estão presentes hoje o Pedro e o Guilherme, isso? Beleza. Daí, então, pessoal, depois eu disponibilizo essa aula para vocês daí no Moodle ali, né? Se alguém perdeu essa aula, vocês podem pode acessar e dar uma olhada daí, tá? Feito? Beleza, senhor. Até depois, então. Valeu. Certo, 15 para as 9 depois, tá? Ok. Ok. Valeu. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.